Já me sinto seguro o suficiente para falar que BoJack Horseman se tornou uma das minhas séries de animação favoritas de todos os tempos. A gente costuma falar muito sobre realismo quando nos deparamos com um protagonista problemático a um nível identificável. Mas ver um personagem principal fazer tanta merda, passar por inúmeras supostas redenções e voltar a fazer a mesma merda mais 1 milhão de vezes é um dos aspectos que, a meu ver, tornam essa obra tão particular. BoJack é um ator esquecido de 50 e poucos anos vivendo às custas da fortuna e da nostalgia providas de sua fama pregressa. Sua origem familiar desestruturada o levou a ciclos intermináveis de tendências autodestrutivas e reprodução do descaso, outrora sofrido por ele, a todas as pessoas com quem se relaciona ao longo das temporadas. E a série é responsável o suficiente para não retratar esses comportamentos como um objeto de carisma ou excentricidade. Muito pelo contrário. Quanto mais o conhecemos, mas reconhecemos o quão impossível é defender BoJack Horseman. Por outro lado, ele seria tão raso quanto o mocinho bondoso mais genérico se fosse apenas o cara escroto e egoísta. E é justamente toda essa bagunça e complexidade as responsáveis por torná-lo um personagem intrigante, multidimensional e real. E um dos episódios que, a meu ver, melhor sintetizam quem e sobre o que é BoJack é Churros Grátis, 6º episódio da 5ª temporada e o meu favorito. O episódio inteiro resume-se ao discurso de BoJack no funeral da sua mãe. O monólogo no qual o personagem passeia pela própria mente e constata que, por baixo de toda a complexidade, residem lacunas e necessidades, até bem simples. Bom, você que assiste aos meus vídeos e já sabe da minha tendência de adorar personagens falando sozinhos, já deve ter sacado a temática dessa conversa. Portanto, sem mais delongas, eu sou a Laura e hoje vamos interpretar, delirar e destrinchar o monólogo de BoJack Horseman. Antes de começarmos, avisos rápidos. Agora tem uma página de membros, carinhosamente batizada como Clube da Lua, que funciona como um sistema de assinatura mensal para receber conteúdos exclusivos. Por apenas R$ 4,99, você tem acesso a posts, lives, indicações e acesso antecipado aos futuros temas trazidos para cá. Caso decida assinar, saiba que estará contribuindo demais para a permanência do canal e para o aumento da frequência de vídeos postados por aqui. No entanto, assine somente se puder e quiser, claro. No mais, inscreva-se no canal, já deixa o like nesse vídeo e vamos lá. O episódio começa com um flashback da infância de BoJack. Seu pai chega para buscá-lo horas depois do treino ter terminado, pois sua mãe havia esquecido. Ele está furioso por ter que fazer isso justo num domingo, o único dia que poderia se concentrar no seu bem mais precioso, o seu livro. Uma das razões pelas quais penso que esse episódio funciona tão bem autonomamente é o fato de que só com esse prólogo temos a contextualização de quem eram esses pais e como isso culminará no discurso que estamos prestes a testemunhar. Os pais de BoJack, imersos em suas frustrações internas, nunca foram capazes de enxergar um ao outro e ao próprio filho como algo além de um infortúnio, algo além do motivo de tal frustração. E como presenciamos ao longo de toda a série, BoJack acaba replicando esse comportamento autopiedoso e egoísta em todas as suas relações sociais. O pai reclama da esposa não ter feito seu sanduíche para ficar chorando o dia inteiro, seguido de um relapso de suposta empatia ao dizer: "Ah, não, mas ela faz o melhor que pode, devemos aprender a fazer as coisas sozinhos." Todavia, subitamente interrompido pela petulância na fala: "Aprenda a não depender das pessoas, BoJack. Ninguém vai cuidar de você. Foi isso que eu aprendi ao ter que fazer meu próprio sanduíche. Ah, e seja grato por sua mãe ter te ensinado isso hoje. Você tem muita sorte." Como se uma criança negligenciada e esquecida por horas no treino de futebol não soubesse muito bem disso. O discurso do funeral começa com a inusitada explicação do título do episódio. BoJack estava em uma lanchonete e a moça do caixa perguntou como ele estava. Normalmente, a verdadeira resposta para essa pergunta era sempre a pior possível, mas pela falta de uma boa razão, ele preferia só responder que ia tudo bem. Porém, naquele dia, existia uma desculpa para estar triste. Sua mãe havia morrido. A moça do caixa se debulha em lágrimas, pede 1000 desculpas e, como compensação, dá a ele churros grátis. Sua mãe morre e você ganha um churro de graça. Temos alguns momentos de alívio cômico com algumas piadas e trocadilhos feitos por BoJack. Segundo ele, pela sua aspiração a comediante, mas talvez pelo motivo dele não parecer saber muito bem o que falar sobre a sua mãe. Perdendo-se em devaneios acerca da brevidade da vida até admitir que,
Não havia muito o que falar. Entre as piadas, observamos tentativas irônicas de se comunicar com a mãe, com as quais começamos a nos deparar com algo de fato sincero naquele discurso: o ressentimento de Bojack em relação aos seus pais. Ele prossegue contando uma daquelas histórias típicas de série de TV, sabe? Quando o velho rabugento surpreende a criança com um gesto inesperadamente gentil. E bom, era realmente apenas algo visto por ele na TV. Mas, como o próprio revela, essa havia sido a sua única fonte de ensinamento do que era ser bom. Também foi na TV que Bojack criou a sua concepção de amor através de grandes gestos capazes de compensar qualquer erro cometido em uma relação. E, de certa forma, mesmo após o fim, ele ainda se via esperando pelo dia em que seus pais o surpreenderiam. Ele fala sobre a dificuldade de manter constância nas relações da vida real, pois nem mesmo o maior dos gestos é o suficiente para sustentá-las. Essa percepção sobre o amor influencia seus próprios comportamentos com os outros, creio eu. Bojack é egoísta, inconsequente, autoindulgente, irresponsável, viciado e sabe de tudo isso e do quanto isso afeta as pessoas. Porém, da mesma maneira, ele continua fugindo e, de maneira mais contraditória ainda, detesta ficar sozinho. Ele literalmente esperou por algo até o fim. Em seus últimos momentos na UTI, sua mãe subitamente substituiu sua série de gritos por um estranho instante de calma no qual, olhando para ele, disse: "Eu estou te vendo." De todas as frases, essa era a última que ele poderia esperar. E qualquer outro comentário insultuoso teria sido muito menos cruel. Perceber que esse tempo todo sua mãe sabia que tudo o que você queria era ser visto e esperou até o último momento para entregá-lo soava muito mais como uma tortura do que como um grande e satisfatório gesto final. Talvez ela quisesse mesmo torturá-lo. Talvez tenha sido uma frase meramente literal. Talvez estivesse vendo outra pessoa. Bojack jamais saberia. Entretanto, essa não foi a única vez que sua mãe o fizera indagar sobre as suas palavras. O pai de Bojack, um homem orgulhoso, egoísta e amargurado pelo fracasso do seu livro, morrera 10 anos atrás devido à sua própria prepotência. E, no discurso do funeral, sua esposa proferiu as palavras: "Meu marido morreu e tudo está pior agora." Mas o que ela quis dizer com isso? Seriam as dívidas deixadas? Seria algo comum de se dizer em um funeral? Ou seria algo que ela gostaria que fosse dito sobre ela também? Bojack repete: My mother is dead and everything is worse now. Ele quebra o clima de novo com algumas piadinhas e revisita memórias da sua infância. Sua mãe costumava promover jantares com apresentações, dentre elas um número de dança performado pela própria. Com um lindo vestido, ela brilhava com uma breve graciosidade que deixava Bojack e seu pai deslumbrados e, por um segundo, entorpecidos de todas as problemáticas daquela família. Bojack traça um paralelo com estar se afogando, sendo esses um daqueles raros instantes em que você lembra que sabe nadar até afundar de novo. E em seguida, ele fala isso aqui. All three of us were drowning and we didn't know how to save each other, but there was an understanding that we were all drowning together. And I would like to think that that's what she meant when we were in the hospital and she said, "I see you." E, acompanhando o personagem até aquela temporada, essa foi, pra mim, uma das sínteses mais precisas da sua personalidade. Eu estou afundando, eu sei disso, mas não vou parar. Mesmo sabendo que posso estar levando outros comigo no processo. E vimos isso acontecer diversas vezes ao longo da série. Seu egoísmo se torna mais evidente ao pensar que, de certa forma, ele deve gostar de levar as pessoas com ele. Porque, no fundo, tudo o que ele quer é não ficar sozinho. Tudo o que ele quer é ser visto. Não que isso torne menos babaca, sempre bom lembrar. Depois, voltamos às reflexões sobre a morte. Presenciar a morte dos seus pais pode fazê-lo pensar em sua própria, ele sugere, refletindo sobre como pensamos que a brevidade da vida deveria nos motivar a ser mais gentis e destemidos, mas, ao invés disso, nos faz pequenos, estúpidos e insignificantes. E isso angustia demais. Durante uma experiência quase fatal vivida por Bojack, a única coisa que passou pela sua cabeça foi: eles não vão se arrepender? Sem saber exatamente a quem se referia. Seus pais, talvez? Sua mãe já estava tomada pela demência àquela altura e seu pai já havia partido há 10 anos. Ele relembra da última conversa dos dois. O tal do livro que o pai acreditava ser o seu maior legado. O possível instrumento de compensação para sua vida estúpida e sem valor. Palavras do Bojack, não minhas. Imagino o quanto deve doer para um filho dizer e carregar esses pensamentos consigo por tanto tempo. No fim, a frustração também se torna hereditária. Bojack fala sobre a série sitcom que participou nos anos 90, chamada Horsing Around. A premissa?
Simples. 3 crianças órfãs vão parar na casa de um cavalo e juntos eles vivem aventuras em família. Algumas pessoas da equipe costumavam sugerir não citar a parte das crianças serem órfãs com muita frequência, pois não seria tão identificável para o público. Entretanto, BoJack discorda. I always thought they were lucky because they could imagine their parents to be anything they wanted. They had something to long for. E por mais que, em um dado período da série, uma das garotas tenha encontrado a sua mãe biológica, um certo infortúnio a faz voltar para casa. Pois, do contrário, como a série continuaria? BoJack defende que, apesar de todo o humor bobo, o realismo de Horsing Around residia nisso. Tal como a vida, as séries não podem ter finais felizes, pois se todos estiverem felizes, bom, o show acaba. Porém, ao contrário da ficção, não dá para montar um script épico do episódio final da vida. Talvez não tenhamos o desfecho perfeito que gostaríamos, ou nem tenhamos desfecho algum. E o mais cruel é que precisamos seguir em frente mesmo assim. Falar sobre seu antigo sitcom possivelmente desagradaria sua mãe, mas ele nunca tinha descoberto como agradá-la de qualquer maneira. E o mais irritante era que, ainda assim, nada o impedia de voltar àquele instante na UTI quando ela olhou em sua direção e disse "I see you". E aí ele se toca. UTI, sigla para Unidade de Terapia Intensiva, em inglês chama-se Intensive Care Unit, ou ICU. Ao se dar conta de que ela só estava lendo a placa do hospital, BoJack constata: sua mãe morreu e a única coisa que ele recebeu foram aqueles churros grátis. Sua mãe morreu e a maior gentileza que ele recebeu por isso partiu de uma completa estranha. This woman at the Jack in the Box didn't even know me. I'm your son. All I had was you. Ele se dá conta de que não teve e nem viria a ter o encerramento que tanto queria. Nesse momento, BoJack faz uma das melhores analogias do episódio, comparando uma série ruim com potencial que havia sido cancelada à perda de pais ruins. Contanto que a série ainda estivesse no ar, suas esperanças para uma melhora continuariam vivas. Entretanto, uma vez que acaba, só te resta a frustração de pensar em tudo o que ela poderia ter sido, mas nunca será. E então, numa possível tentativa de conforto, BoJack ironicamente repete as palavras ditas por seu pai no início do episódio. Ninguém vai cuidar de você. Você só pode depender de si mesmo, e é bom saber disso. Será? Mais ironicamente ainda, tal frase partiu de 2 pessoas, ou melhor, de 2 cavalos, definitivamente necessitados de alguém. E será que, no fim das contas, não é isso que todos nós queremos? Que alguém olhe em nossos olhos e afirme, de forma ambígua ou não, com todas as letras: eu estou te vendo. BoJack decide abrir o caixão para ver sua mãe, descobrindo que estava no funeral errado esse tempo todo. Esse episódio é, sem sombra de dúvidas, um dos que mais me impactaram na série. Desde o seu formato em monólogo, ou como chamam no teatro e na literatura, um solilóquio, até o roteiro brilhantemente escrito, no qual nada mais é priorizado além de um bom texto. Seus ganchos entre os tópicos são sutis, a condução dos temas é engajadora e sabe dosar bem os momentos dramáticos e cômicos, e o modo fluido e simples com o qual caminhamos através da mente e das memórias de BoJack cria uma conexão surreal com o espectador. O realismo e a subjetividade proporcionados por essa série me encantam demais. É pessimista e desacreditada ao mesmo tempo que é sensível e responsável o suficiente para não nos fazer amar e relevar todas as babaquices do protagonista, mas conseguir entendê-lo. BoJack Horseman é a prova viva de que o roteiro é a alma de uma obra, e o episódio do monólogo é um perfeito exemplo disso. Tão digno de ser visto quanto qualquer pessoa, em um dia ruim, deveria ser digna de um churros grátis. Muito obrigada por chegar até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.